Então, olha, depois que você trabalha a lateral toda, você vem para a parte de cima, né? Veja que é o início, aquele cordão de correntes que nós fizemos para iniciar a execução. Então, aqui, você vai obedecer a quantidade de pontos que você tiver no cordão. Então, olha só, aqui eu já estou no primeiro ponto, aonde eu preciso trabalhar 2 pontos para conseguir dar o contorno, senão fica repuxado, né? Aí, o que que nós vamos fazer? É assim, para cada ponto que nós tivermos, um ponto baixo será executado. Então, é aquilo, você não vai fazer aumento, até mesmo porque não pode ter aumento aqui, né? E nós vamos trabalhando sempre o 1 para 1. Até no cordão de correntes, ó, você vai observando que nós vamos trabalhando o 1 ponto baixo para cada ponto à nossa frente. É só esta preocupação que nós temos que ter nesta parte. E assim, na verdade, o intuito não é mais, em momento nenhum, aparecer aumentos. Então, você só tem que observar se você está trabalhando a quantidade de pontos, no caso, pontos baixos, que será necessário para manter o trabalho da forma em que ele se apresenta, sem aumentos e sem diminuições. É só isto. Se você consegue manter esta quantidade de pontos, automaticamente você vai ter um trabalho bem feitinho e bem certinho. Tá bom? Então, assim, deixa eu fazer aqui novamente o meu contorno, né? E outra coisa, deixa eu aproveitar, porque depois que eu sair desta parte, vou alargar aqui, ó. Então, você tá vendo aqui, ó, pontos baixos, tranquilo, né? Então, depois que eu sair desta parte, eu entro novamente na lateral. A mesma coisa que eu fiz deste lado, né? Olha aqui uma lateral, eu farei... Tô fazendo aqui a parte da abertura, eu farei do outro lado. Uma vez que eu tenha feito este lado, esta lateral todinha, eu venho para a borda. E aí na borda, né, na parte de baixo, eu volto e eu vou fazer novamente com vocês. Então vejam, aí aqui eu já dei o contorno em toda a peça. Eu cheguei na parte de baixo, aonde nós fazíamos os aumentos, enfim, né? Bom, agora nós trabalhamos para cada ponto um ponto. Então aqui você já vai acompanhando que eu vou trabalhando os pontos altos. E para cada ponto alto que eu tenho, você observa um ponto baixo sendo executado. Então aqui os pontos baixos. Ok. Sempre lembrando que você não pode ter nenhum aumento aqui, tá? Você vai manter, na verdade, a quantidade de pontos. Isto é que é importante. Aí, veja, eu cheguei no cordão, né? Neste cordão, nós vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos. Então, se você tinha 3 correntinhas, você vai ter que manter esta quantidade. Então, aqui eu faço no primeiro ponto, né? Aí você já acompanha o segundo e aqui o terceiro, mas deixa eu pegar direitinho, tá? Aí você continua trabalhando do outro lado, sempre a mesma quantidade de pontos. Toma cuidado para que você não corra o risco de realizar os aumentos, ou ainda, né, de sem perceber pular pontos e com isso gerar uma quantidade de pontos menor, fazendo inclusive com que a peça mude de formato. Então, não é o nosso intuito. Aqui você vai observando que eu já vou chegando no meio, na parte mais pontuda, né, da minha barra, da minha parte de baixo. Então, deixa eu ir chegando lá. E aqui você vai vendo que eu continuo trabalhando um ponto para cada ponto, né? E aqui, olha, no cordão de corrente, né? Então, ao redor dele, você vai trabalhar 2 pontos baixos, né? E continua trabalhando um ponto
para cada ponto à sua frente. Tudo bem? Perceberam qual é a situação aqui? Então, deixa eu fazer este contorno todo, tá? E aí, claro que eu volto aqui para eu poder continuar com vocês. Aí, veja só, depois que você fez todo o contorno, nós vamos precisar encerrar a carreira. E para encerrar, o último ponto e o primeiro ponto executado deverão ser unidos. Passa a agulha pelo primeiro ponto, puxa a laçada e arremata. Assim, você encerra o seu contorno. Assim, você vai trabalhar, ou melhor, você vai continuar a trabalhar com a frente da peça voltada para você. E nós vamos trabalhar da frente para trás, ok? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar o contorno inteiro da peça em ponto caranguejo. Só que assim, só vamos trabalhar o contorno das laterais e da parte de baixo. A parte de cima, a gente trabalha de outro jeito. Mas veja, eu estou em uma ponta onde eu tenho uma lateral e eu tenho a parte de baixo. Então, eu vou trabalhar parte de baixo em caranguejo, a lateral aqui do outro lado em caranguejo, e eu vou chegar na parte de cima. Na parte de cima eu mudo de ponto. E continuo, após ter feito a parte de cima, eu volto a trabalhar esta lateral em caranguejo. É uma carreira só que haverá mudança de pontos. Tudo bem? Vamos começar então juntas. Então a gente faz assim, olha, eu estou aqui já com um ponto na agulha, então eu vou passar a agulha no ponto de trás, não é no ponto da frente. O ponto da frente é aqui. Eu venho para trás. E até para ficar melhor para você, vamos trazer, né, a imagem que fica bem legal. Então, ó, passo a agulha no ponto de trás, puxo uma laçada para fora, então, pera aí, aqui, e aí eu faço o meu ponto baixo. Ó, passo a agulha atrás, puxo a laçada para fora, laço e eu faço o que é um ponto baixo. O ponto caranguejo é um ponto baixo trabalhado de trás para frente. Isso é o ponto caranguejo. Olha aqui a situação se formando, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Passo atrás, puxo a laçada, fico com duas na agulha. Novamente laço e arremato. Concorda que é um ponto baixo? Só que trabalhado de trás para frente. Vamos lá? Eu vou trabalhar então assim, olha, é um ponto para cada ponto. Não tem aumento, não tem diminuição. Todo ponto baixo que você tiver será um ponto caranguejo nesta carreira. E eu vou trabalhar desta forma o contorno todo até eu chegar na parte de cima. Quando eu chegar lá na parte de cima, eu volto aqui, porque aí eu vou te mostrar o que nós temos que fazer, tá certo? Então, eu estou indo lá e já eu estou de volta. Mas, gente, veja só, né? O ponto caranguejo deixa realmente o treco chuchuzinho, né? Olha aqui a situação, ó. Olha como é que fica o acabamento, né, da peça. Fica muito bonitinho. Além de que ele permite que nós consigamos um formato que não sofra deformidade, né? Eu acho que é bem interessante isso. Bom, mas aí aqui o que acontece é o seguinte: eu já cheguei na parte de cima, no que eu vou chamar de gola, tá bom? Porque não existe uma gola aqui, mas é a abertura do pescoço. Então, vamos nos acostumar a chamar neste caso de gola, tá? Então aqui vai ser assim, nós vamos trabalhar o verso, porque veja, eu estou trabalhando frente para trás, então eu estou pegando o ponto sempre atrás. Eu não vou fazer ponto caranguejo aqui, eu vou trabalhar uma outra forma. Neste caso, eu vou precisar trabalhar de frente, eu vou trabalhar todos os pontos que estão à minha frente. Para isso, eu preciso trabalhar nesta direção, tá? Então, aqui, o verso da peça, tá bom? Nós vamos trabalhar com o meio ponto. Então, neste caso, eu faço aqui, olha, 1 e 2 correntes para me dar altura, tá? Eu vou laçar e neste mesmo ponto de base eu já vou trabalhar aqui o meu primeiro meio ponto.
Joia? Vou fazer uma corrente, vou laçar, pulo um ponto de base e no próximo eu trabalho o meio ponto. Novamente uma corrente, vou laçar, pulo um ponto de base e trabalho o meio ponto. Bom, e assim eu vou trabalhar sucessivamente até que eu chegue no final desta carreira, que é exatamente a última lateral, ou melhor, a outra lateral, porque nós só temos duas, não é? Então, a outra lateral a ser trabalhada em ponto caranguejo, tá bom? Tô indo lá e eu já volto aqui com o outro lado já preenchido com o ponto caranguejo. Ou melhor, não. Sabe por que que não? Porque quando eu chegar no final desta carreira, eu estarei na altura acima da carreira que eu vou trabalhar. Eu vou te mostrar isso. Então, eu vou até o final dessa carreira. Aí sim, eu volto aqui e eu te mostro como fazer para igualar a altura e poder voltar a trabalhar o ponto caranguejo. Tô indo lá, mas eu já venho.